Várias manifestações vêm sendo feitas no Brasil, são atos tanto pró-direita, pró-esquerda. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o advogado Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral. Bom dia, doutor Rolo. Eu queria perguntar para o senhor, a gente percebe que há uma antecipação muito grande. A gente sabe que os anos, né, o calendário do político é muito diferente, ele sempre pensa na próxima eleição. Mas, de fato, temos uma situação muito antecipada desta vez. Esse ato que o presidente Bolsonaro fez aqui em São Paulo, repetiu no Rio de Janeiro anteriormente, e também aquele ato de Brasília, eles já podem ser considerados aí atos de campanha, haver alguma punição, inclusive, pelas autoridades aí da Justiça Eleitoral? Muito bom dia ao senhor. Bom dia, Marcelo Matos. Bom dia, Lívia. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Resposta objetiva, não. Porque a lei permite, Marcelo Matos, né, e o pessoal da Jovem Pan, a lei permite uma certa exposição de pré-candidaturas e pré-candidatos, desde que não tenha pedido expresso de voto. É isso que diz a lei. Então, qualquer um que quer ser candidato ou qualquer um que queira apresentar uma pré-candidatura pode falar das suas qualidades, pode falar das suas intenções, daquilo que quer melhorar, mas não pode pedir voto. Aí sim, a lei considera, e a Justiça Eleitoral, se houver pedido expresso de voto, uma campanha eleitoral antecipada, e aí a pena, a sanção é multa. Fica um pouco, às vezes, obscuro, doutor, os limites, né, entre essa liberdade de expressão e a propaganda eleitoral. O senhor explicou muito bem para a gente que tem que haver esse pedido expresso, né, de votos. Além das manifestações, em que outros casos que pode haver esse pedido de votos aí e que às vezes pode acontecer de forma velada, às vezes não tão transparente, ou tem que haver um pedido transparente de pedido de votos? É isso mesmo que você falou, Lívia, é complicado e não é fácil você distinguir, você tem toda a razão. Agora, a lei fala pedido expresso de voto e a jurisprudência do TSE também. Então, é lógico, não é só o pré-candidato, né? Alguém que está se expondo agora a dizer preciso que você vote em mim ou vote em mim. Então, existem outras palavras, existem outras situações em que esse pedido expresso de voto também pode ser identificado. Por exemplo, e eu já vi acordos do TSE, preciso do seu apoio no ano que vem. Para continuar o nosso trabalho, preciso do apoio dos eleitores. Quer dizer, então, isso é uma forma de pedido expresso de voto. Agora, só dizer, como a gente tem visto nessas manifestações, né, do presidente Bolsonaro, que o Marcelo Matos falou na abertura da matéria, e outros pré-candidatos, não é? A gente tem visto falando em continuidade, em fazer bom trabalho, estamos fazendo um bom trabalho. Então, isso não é considerado pedido expresso de votos. Pode surpreender, Lívia, mas é obscuro sim, é o que você falou. Mas isso veja que a lei é de 97, né? E a lei foi alterada várias vezes de lá para cá. Essa foi uma das alterações, porque antes a gente tinha a mesma situação e a lei não permitia nem as pré-candidaturas, né? E aí a gente falava em hipocrisia. Então a gente dizia que a lei era hipócrita, porque todo mundo sabia que aquela determinada pessoa era candidata, mas não falava abertamente. Agora a gente fala em pré-candidatura. Então tem o A, tem o B, tem o C, que são pré-candidatos, eles estão se expondo, só não podem pedir voto de forma expressa. Agora, doutor Rolo, com a longa experiência do senhor, a gente sabe, já falamos, né, o calendário político é muito diferente do nosso no dia a dia, de fato. Mas o senhor se lembra de uma antecipação tão abrupta como essa disputa? O próprio presidente era contrário à reeleição. No início do seu governo, aqui em São Paulo, na Marcha para Jesus, eu estava lá, ele sempre foi contrário à reeleição. Ele disse, 6 meses depois de eleito e assumir o governo, que se o povo quisesse, então, ele iria para a reeleição. Daí tivemos toda a situação da pandemia, o acirramento entre Jair Bolsonaro, João Dória, outros governadores. E agora, claro, esse ano, o Supremo Tribunal Federal restabeleceu os direitos políticos do presidente, o ex-presidente Lula. Ele já viajou por Brasília, está no Rio de Janeiro neste final de semana, fazendo as suas articulações. O senhor se lembra de uma antecipação tamanha como a que vivemos hoje?
Não, não me lembro, Marcelo Matos. Realmente esse ano está sendo um ano atípico porque político quer voto, sempre, né? Ele acorda e ele quer votos e está pensando em eleição, como você disse. Mas uma eleição tão polarizada como se pretende, né, que vai ser essa eleição do ano que vem, essa antecipação realmente está um pouco exagerada e a gente está no mês de junho. Eu acho que isso já pelo menos desde o ano passado, desde a pandemia, quem agiu bem, quem não agiu, quem usou bem o dinheiro, não usou bem o dinheiro, quer dizer, então isso já não é de agora de junho, já vem desde o ano passado, né? E também essa polarização eventual com o candidato Lula, como você lembrou que está com direitos políticos estabelecidos, também só ajuda, só concorre para essa antecipação. Então, realmente eu nunca vi, pelo menos em nível de campanha presidencial. Governo de Estado a gente não está vendo muito, pelo menos aqui em São Paulo, mas campanha presidencial, sim, a gente está vendo essa antecipação. E vamos lembrar, Marcelo, o presidente da República, inclusive, está sem partido, né? Nem partido político ele tem. Pois é, doutor. E quando a gente pensa em internet, porque a gente está falando aqui a nível de manifestações mais físicas, né? A gente está pegando o exemplo, inclusive, da que aconteceu nesse fim de semana aqui em São Paulo, a motociata de apoiadores do presidente. Quando a gente fala de internet, então, essa campanha poderia ter começado muito antes, então, né? Quais são os limites que devem ser observados para essa campanha, entre aspas, na internet? A regra é a mesma? A regra é a mesma, Lívia. A campanha eleitoral é só no ano da eleição. O calendário eleitoral é fixado pelo TSE, está na lei. Depois o TSE diz exatamente quais são os dias, né? Porque muda todo ano, né? Muda o sábado, muda o domingo, né? Dependendo dos dias. Então o TSE vai fixar o calendário eleitoral para o ano que vem, fixa o ano que vem. E aí sim a gente pode falar em campanha eleitoral. Aí tem pedido de voto. O que a lei quis distinguir entre campanha eleitoral e pré-campanha é isso que a gente está falando. Na campanha eleitoral tem pedido expresso de voto. Vote em mim, preciso do seu voto, preciso do seu apoio. Isso é campanha eleitoral. Na pré-campanha, ele vai falar bem dele, vai falar bem das coisas que fez ou entende que fez, das coisas corretas, e aí não vai pedir voto. Aí é pré-campanha e na internet as regras são as mesmas. Doutor Roland, em relação à eleição, nós sabemos que há mais de 35 partidos, de fato, beira aí um exagero. As coligações foram proibidas nas eleições para a prefeitura, né? O que muda em relação a esse jogo e a expectativa, né? Claro, os partidos nanicos aí, a redução do seu espaço e também o sonho daquele fundo eleitoral que motiva a criação de muitos partidos no Brasil. Uma alteração que a gente viu que foi aplicada na eleição 2020 para prefeito, como você lembrou, foi a proibição das coligações nas eleições proporcionais, nas eleições para vereadores. Para a eleição majoritária que foi para prefeito, pôde ter coligações. Agora, o problema lógico, se as regras forem as mesmas, vale a mesma coisa para o ano que vem. Pode ter coligação para presidente da República, para governadores, mas não pode ter coligação para deputados federais e estaduais. Mas a gente tem que lembrar, Marcelo, que o Congresso está trabalhando numa reforma eleitoral, né? Então, pode ser que até outubro nós tenhamos alguma alteração de regras. E você tocou no ponto importante, que são os partidos nanicos. Tem a tal cláusula de barreira, né? O pessoal gosta de chamar de cláusula de desempenho, porque cláusula de barreira é um nome feio. Então, existe uma regra vigente hoje para essa cláusula de desempenho, que é baseada na votação de deputados federais, na eleição de deputado federal, que foi a última em 2018, o que significa que a próxima é em 2022, mas justamente esse é um dos pontos que o Congresso está querendo mudar, para, de alguma maneira, ampliar um pouco mais ou elastecer esses limites, permitindo a continuidade de aqueles partidos nanicos, como você falou. Então, a gente precisa ficar de olho nessas alterações. Essas alterações têm que ser votadas e sancionadas pelo presidente Bolsonaro até o mês de outubro deste ano, diz a Constituição, um ano antes da eleição. O senhor bem falou aí das eleições proporcionais, dessas discussões para se alterar algumas normas em relação a isso, doutor. Existem vantagens e desvantagens? Como que o senhor avalia, como especialista na área, esse tipo de votação?
Olha, Lívia, me parece que uma depuração partidária é algo positivo, porque o eleitor, sempre o que prevalece é a vontade do eleitor. Por isso é que essas regras são baseadas na votação dos eleitores, né? No número de votos que o eleitor deu para os partidos. Então, uma depuração me parece saudável para a democracia. A gente realmente não precisa de um funcionamento parlamentar de 30 e tantos partidos, como lembrou o Marcelo. Também não precisa ser só dois, né? Um da situação da oposição, como a gente já teve em algum período aqui no Brasil. Mas meia dúzia, 10, 12, me parece um número suficiente para que os diálogos, as discussões, os debates políticos sejam mais saudáveis e tenham mais efetividade no Congresso Nacional. Não importa, nos Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 100 partidos, só que funcionamento parlamentar, funcionamento na prática, a gente vê basicamente 2, não é? Mas não é que não existam mais, existem 100 partidos. Então, aqui no Brasil também, a gente pode ter meia dúzia, 10, e aí sim, como diz o Marcelo, acesso ao tempo de rádio e televisão, que é precioso, acesso aos fundos partidários, que hoje são 2, né? Acesso aos 2 fundos partidários, que são dinheiro público, né? Também limitar para menos partidos. Então, esse ponto especificamente é saudável. Agora, vamos lembrar, Lívia, um dos pontos que está sendo debatido também é a participação feminina, né? Para que a gente tenha um efetivo aumento na participação feminina. E uma das ideias, e a gente vai acompanhar, uma das ideias não é só exigir 30% de candidaturas femininas, porque 30% de candidaturas não se reflete em 30% de eleitas. Então, a ideia é estabelecer um mínimo de eleitas, de mulheres eleitas, uma porcentagem que o Congresso vai estipular, pode ser os mesmos 30%. Então, vamos acompanhar, também vai ser uma medida saudável. O ideal era que fosse meio a meio, né, Lívia? Mas se não dá para ser meio a meio, pelo menos garantir uma participação efetiva na prática, não só candidaturas. Só para a gente ter uma ideia, a gente tem em torno de 15% de mulheres no Congresso Nacional só. É muito pouco, isso precisa aumentar. Doutor Rolo, um tema muito polêmico, a questão do voto impresso. O presidente Bolsonaro fala toda hora sobre isso, os seus apoiadores também. Isso não coloca em xeque a segurança das nossas eleições? Como é que o senhor avalia esse tema? Há segurança nas eleições brasileiras, doutor Rolo? Com certeza, Marcelo. Eu já falei aqui, nós já falamos muitas vezes na Jovem Pan sobre o voto impresso. A urna eletrônica tem mais de 30 itens de segurança, então não há necessidade do voto impresso. Precisa tomar cuidado, tem gente confundindo urna eletrônica com caixa eletrônico, fica pensando que vai votar e vai levar o papelzinho para casa e aí vai mostrar em quem votou. Isso quebra o sigilo do voto, isso o STF não vai permitir nunca. E aí, abrindo parênteses, né? De vez em quando tem gente que fala, vai chegar um momento que a gente não vai cumprir decisão da justiça, né? Então, ninguém vai levar o voto impresso para casa se o voto impresso for aprovado, não é? A ideia é, a gente continua usando a urna eletrônica, na hora que o eleitor digitar o seu voto, vai ser impresso um espelho daquele voto eletrônico, o eleitor confirma e esse papelzinho vai cair numa urna separada e vai ser utilizado se houver necessidade. Mas outro erro que a gente vê, muita gente fala, a urna eletrônica não é auditável. Não é verdade, Marcelo. A gente tem mais de 30 itens de segurança, ela é auditável no começo, no meio, no fim, os partidos políticos, o Ministério Público, a OAB, todo mundo é chamado a participar de todas as etapas, desde a feitura do programa, né? Desde de fazer o programa eletrônico que vai ser utilizado, todo mundo vê tudo, tudo é transparente, a gente tem a zerésima no início da votação, a apuração é feita por cada urna eletrônica, a urna eletrônica não está conectada à internet durante a votação, então não tem como o hacker invadir, então são mais de 30 itens de segurança. Agora, se a gente quiser acrescentar mais um, não é tão ruim assim. O ministro Barroso, essa semana, falou que é um retrocesso, e é mesmo, que talvez aumente a judicialização, porque eu também, Marcelo, como você falou, a minha experiência mostra que todo mundo que perde a eleição não gosta e bota a culpa na urna eletrônica, né? Fui roubado, né? Mesmo quem ganhou, às vezes, fala que foi roubado. Então, disse o ministro Barroso, é um retrocesso, não há necessidade, mas
se for para esvaziar esse discurso que a gente vê de que a urna não é segura, vamos adotar um percentual, não precisa ser em 100%. O ministro Barroso lembrou que vai custar 2 bilhões de reais. A gente não tem dinheiro para fazer censo. Será que a gente tem 2 bilhões de reais para fazer 570 mil impressoras neste momento? Então, vamos estabelecer um número, 5%, 3%, 8%, e aí sim a gente faz como mais um item de segurança, mas 100% não é necessário. Tem gente que fala, eu mesmo costumo dizer, vamos abandonar o celular, né, e vamos voltar ao telefone fixo ou telefone com fio, que é mais ou menos a comparação com a urna eletrônica e voltar ao voto impresso. Não há necessidade. A gente tem que modernizar, caminhar para frente. Se precisar criar mais esse item de segurança, tudo bem, mas não precisa ser 100%. A urna é 101% segura. Não precisa. Mas se é para fazer a vontade do Congresso, quem decide é o Congresso, não precisa ser 100%, não precisa ser em todas as urnas. Doutor Alberto Rolo, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Eu que agradeço, Marcelo, um abraço para a Lívia e para todos os amigos da Jovem Pan.